Bom dia, meus amados. Estamos aqui hoje, mais um sábado, 17 de junho do ano de 2023. É normal já ultimamente, a cada sábado, tirar um tempinho, fazer um texto aqui para que possamos assim trazer algumas mensagens, algumas orientações, alguns esclarecimentos, porque estamos de fato num tempo grandioso. Hoje, antes de começar a falar realmente sobre o tema que eu trago, eu queria apenas dar mais uma vez, entre tantas vezes que já falei isso, dar uma informação. Eu tenho recebido muitas mensagens pedindo se tal canal é meu, porque estão usando meu nome, estão pedindo Pix, estão pedindo campanhas, e de fato eu consegui olhar com um pouco de atenção. Eu acho que é um pouco abusado por parte de quem criou esse canal fazer isso. Dá nitidamente a impressão que o canal é meu, mas eu reafirmo aqui, mais uma vez, eu não tenho nenhum canal no YouTube. Eu só tenho a minha página no Facebook, que é onde eu coloco os meus textos, meus áudios. Sempre que alguém pede autorização para publicar um texto, um áudio, eu sempre dou a permissão, porque a mensagem tem que ser divulgada. Quanto mais pessoas tiver acesso a uma mensagem, mais essa mensagem vai atingir um objetivo pelo qual ela vem, né? Infelizmente tem gente que se aproveita, né? Eu tentei, inclusive, entrar em contato com esse canal, tem um telefone lá que consta, mas já liguei dezenas de vezes e realmente eles não atendem, porque eu acho que ali tem, ou pode ter, alguma outra intenção. Muita gente está colaborando achando que o canal é meu e não é meu. Então eu digo aqui mais uma vez, todos podem divulgar as minhas mensagens, desde que mantenha a mensagem original, desde que use um nome que não é o meu, crie um canal com qualquer nome que não seja o meu, porque eu não tenho canal. Não peçam Pix, dando a impressão que sou eu que estou pedindo a contribuição. Eu nunca pedi Pix para ninguém. E também nem fazer nenhuma campanha dando a impressão que sou eu que estou engajado nessa campanha, né? Muitos de vocês sabem qual é o canal, porque eu não vou aqui falar o nome, né? E se eles continuarem a usar desse subterfúgio para tirar vantagem ou proveito, ou qualquer um outro canal que fizer isso, eu posso ter, sim, o direito de exigir na justiça a retirada desse canal, inclusive exigir as penalidades, as quais as leis facultam, né? Portanto, sou muito grato a todos aqueles que divulgam o trabalho, porque não sou eu que levo a vantagem. São as pessoas que têm acesso a essas mensagens, elas que precisam, né? Existem textos traduzidos em muitos outros idiomas, né? Outras línguas de outros países, inclusive já tem áudios que estão sendo traduzidos, e eu acho isso fantástico. E é normal que aquela pessoa que faz isso monetize o seu canal, mas faça em nome do seu canal, né? Aí todo mundo entende que é uma pessoa que está divulgando e que também está trabalhando e que tem direito a receber algo, porque o YouTube paga, né? A gente sabe disso. Mas, fora disso, realmente eu acho um desserviço, porque é imoral e antiético se aproveitar dos outros, né? Eu não tenho nenhum prejuízo com isso. O prejuízo é daquele que acha que está colaborando com uma coisa e, na verdade, é outra. E o pior, às vezes, é até uma intenção que não é do bem
que está por trás, né? Eu acho que isso é realmente muito, como se diz por aí, uma baixaria, né? É se rebaixar ao nível das trevas. Enfim, peço aqui até desculpas para vocês que estão escutando esse áudio, de fazer essa introdução, porque eu tinha que fazer esse alerta, né? Para que vocês não caiam no conto do vigário. Ah, mais uma vez, então, reitero aqui, qualquer um pode divulgar meus áudios, meus textos, eu nunca coloquei restrição nenhuma, mas cada um faça em seu nome, crie uma página, um canal no seu nome, qualquer outra nomenclatura que queira dar, sem usar a minha imagem, o meu nome, para tirar proveito, tá bom? Então vamos lá para a mensagem de hoje, que é o que importa, porque estamos aqui fazendo um trabalho voluntário, gratuito, e com a única intenção de auxiliar, esclarecer, ajudar aquelas que buscam realmente um caminho agora, porque estamos no final dessa caminhada, após milênios e milênios, né, de experiência na terceira dimensão, no mundo de provas e expiações, agora estamos saindo dessa escuridão, dessa ilusão, e o esclarecimento ele é realmente muito válido. Hoje eu trago aqui um tema que eu precisaria dar um nome, porque sempre tem que nomear, né, os textos, os áudios, para que as pessoas possam um dia, se quiser, procurar pelo título, né? Então eu daria aqui o título para o tema de hoje: A primeira leva está pronta. Nós temos uma longa caminhada, como eu sempre digo, e pessoas, como comparando no nosso cotidiano, uma estrada onde todos estão caminhando nela. Somos quase 8 bilhões de pessoas, de almas encarnadas nesse momento no planeta Terra. E estamos nessa caminhada, nessa estrada. Obviamente que tem alguns mais adiante, tem alguns mais atrás. Mas todos estão na estrada. Não importa se vão chegar a tempo da ascensão, o que importa é que estão na estrada. Aqueles que não chegaram a tempo terão oportunidade em outra época, em outro planeta, mas vai chegar um momento que vai soar o gongo, como se diz, né? As trombetas. E quem está na linha de chegada, ultrapassou a linha, é aquele que vai ascensionar. A primeira leva é aquele grupo de almas encarnadas que tomaram a dianteira, por isso estão na frente. Compreenderam mais rapidamente aonde precisa chegar, o que fazer para chegar lá, e também ter um pouco de conhecimento para auxiliar aqueles que vêm logo atrás. Não queira auxiliar aqueles que estão lá no fim da fila, que você não vai conseguir. Você teria que recuar. Você vai auxiliar aqueles que estão próximos, aqueles que estão bem perto desta coluna dianteira, né, da primeira leva. Há uns anos atrás eu coloquei um texto intitulado, né, As Ilhas Humanas, onde tentei colocar para as pessoas uma maneira de entender, porque muitos reclamavam e reclamam até hoje, que estão sozinhos, que não tem com quem conversar, que esse assunto de ascensão, de transição, de despertar, incomoda os próximos. Sim, eu coloquei naquele texto que nós somos ilhas, cada um num ponto estratégico do oceano, para abrigar exatamente aqueles náufragos que chegam próximo. Vai chegar o momento que eles vão também atingir a terra firme e se sentir seguros naquela ilha.
Seria um desperdício para o Criador colocar todos os despertos num mesmo local e os não despertos separados. Então, seria mais difícil para o outro despertar. Então, essa primeira leva está fazendo esse trabalho como ilhas, como abrigo, como porto seguro de todos aqueles que estão navegando nos mares infinitos da ascensão. Você faz parte desta primeira leva, senão não estaria acompanhando esse áudio, os textos e outros canais também que fazem o mesmo trabalho. Todos nós que estamos começando a entender o processo, estamos entendendo que o tempo é chegado, que um novo ciclo se aproxima, porque o velho ciclo finaliza agora o seu tempo. Tudo converge para isso, todas as mensagens, todas as profecias, todas as mensagens trazidas, né, do alto. O próprio Cristo Jesus, quando esteve encarnado, trouxe essa mensagem. Foi a grande mensagem dele, né? O tempo está próximo. Esse próximo, na infinitude do tempo, do não tempo, parece aqui no nosso tempo linear muito tempo, 2000 anos, mas 2000 anos não é nada perante os bilhões de anos que o planeta já está formado, né? E habitado, inclusive, por almas. A primeira leva chega agora na bandeirada, como se diz. Então, o que está acontecendo? Há uma mudança visível neste grupo. Até pouco tempo, todos nós estávamos ansiosos por mensagens novas, por novidades, por notícias, por assim, e a gente queria transformar todo mundo e todas as pessoas e brigávamos pela ideia, inclusive criando até certos conflitos com outras pessoas que não queriam saber dessa história, né? Mas veja bem, nestes últimos meses, e vamos contar aqui 6 meses, 10 meses, não dá nem um ano. Não chega um ano de jeito nenhum. Quanta mudança aconteceu em você neste sentido? Você antes buscava informações como uma sede implacável. Queria conversar com as pessoas, queria convencer as pessoas, queria defender a tua ideia. E arrumou muita encrenca por isso. E agora você está tranquilo no seu lugar, olhando com outro olhar todo esse drama, né, da transição, e você não está mais tão empenhado em querer toda hora ter notícias novas, não está mais empenhado em buscar tantas fontes de informações, você já tem a tua própria fonte de informação, que é a fonte interna, o teu coração. Você já sente que o aprendizado está sacramentado em você. Você não precisa mais de tanta informação. Obviamente, informações chegam a toda hora e é bom que a gente saiba, assim, tenha um acompanhamento disso, mas não é preciso aquela busca incessante, desesperada. E você sabe que isso está acontecendo com você. Você também não tem aquela necessidade tão forte de querer convencer os outros, de mudar os outros. Você já não entra mais tanto em confronto com os outros, né? Não entra mais em discussão tanto com os outros. Tanto é que no último texto de 2021, eu coloquei lá um texto aqui nessa página do Facebook, dizendo, em 2022, não entre em confronto. Foi uma mensagem que veio para colocar lá. E a gente viu como o ano se desenrolou e o que aconteceu com os tais confrontos, né? E
veio uma mensagem final de 2022, só que eu não coloquei em texto porque realmente não houve espaço, né? Em 2023 não entra em discussão.